Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, caros colegas, naturalmente este orçamento implica uma análise, uma reflexão e, patente nestes debates que ocorreram tanto na Câmara como na Assembleia e hoje mais espelhado nesta Assembleia, o que é que fica? Fica, de facto, duas visões inconciliáveis, ou aparentemente inconciliáveis, mas mais do que duas visões, duas atitudes perante a política e perante a vida. Uma de ambição, outra de conformismo. E é, portanto, até natural, muitos de nós, muitas vezes ficamos frustrados com o andamento das coisas, porque nós queríamos mesmo fazer num ano aquilo que vocês não conseguiram. Aquilo que o Partido Socialista e quem o apoiou não conseguiu fazer durante 14. Mas, de facto, é impossível, num ano, termos feito aquilo que não se conseguiu fazer em 14 anos. Mas essa é a nossa ambição. É a ambição de fazermos em 4 aquilo que o PS não fez e que prometeu e não cumpriu fazer em 14 anos. Nós, pelo menos, queremos cumprir o nosso programa eleitoral. Nós, pelo menos, fazemos para o cumprir e fazemos para o executar. E isso é patente também neste orçamento. As razões para a sua aprovação já foram aqui mais do que escalpelizadas. Não há nenhuma razão substantiva, material, que impeça a aprovação deste orçamento, a não ser eventuais interesses partidários. Mas interesses partidários à parte, o que é que fica desta discussão do orçamento? Fica um facto político que se tornou evidente nestas semanas e que é da única responsabilidade do Partido Socialista e não nossa. E que, no fundo, espelha bem estas duas visões para o país, que têm a ver precisamente com o IMT para os jovens. E a visão resume-se a isto, e é isso que as pessoas em Lisboa vão perceber e que vocês não se podem ofender que nós digamos isto e que expliquemos isto à saciedade. O PS, em vez de dar uma oportunidade aos jovens, em vez de fomentar e capacitar a autonomia pessoal, o mérito e a subida na vida, prefere subsidiar a dependência. Mas, afinal, este subsídio é para quem? Pasme-se. E é aqui que entra a desorientação do Partido Socialista, que, sinceramente, está desorientado. Porque nós precisamos de um Partido Socialista mais preparado para fazer uma oposição melhor em Lisboa. E porquê? Porque, afinal, subsidia, os senhorios. Afinal, esta subsidiação da dependência vai fazer subsidiar, sim, o aumento dos preços das habitações. E há, aliás, é isto que 14 anos de políticas em Lisboa e 7 anos de políticas no país resultaram. Lisboa ter preços de casas ao nível de Londres e ter uma qualidade de vida francamente inferior àquela que vivem os nossos londrinos, os nossos imigrantes em Londres. Mas há também aqui uma questão evidente. Neste debate que lá fora se faz sobre Portugal ser ultrapassado pela Roménia, há muitas razões para isso. E não vamos fazer com vocês aquilo que vocês fazem connosco. Não vamos apontar todas as culpas a estes 7 anos. Há razões estruturais para isso, é verdade. Mas há uma razão evidente que vocês não podem escamotear. É que vocês não querem fazer reformas. Vocês não querem mudar. Vocês estão contentes com o que há e querem distribuir aquilo que vai havendo. E essa é a postura precisamente do IMT. Nas vezes de darem uma oportunidade às pessoas, vocês preferem subsidiar a dependência. Deixem-me contar-vos aqui uma história pessoal. Ao contrário do Carlos Erdisson, eu, de facto, comprei a minha casa com a ajuda dos meus pais. Tinha 26 anos quando comprei a minha casa. E os meus pais fizeram aquilo que milhares e milhares e milhares de pais fazem. Alguns até os vossos pais também. Andaram uma vida a poupar, a vida inteira a poupar, e investiram algumas das suas poupanças para ajudar o seu filho. E ajudaram-me a pagar uma entrada para o empréstimo bancário. Eu era rico, eu sou rico por isso. Milhares e milhares de jovens que precisam da ajuda dos pais para a entrada de uma casa à habitação, que vão contrair um empréstimo bancário para comprar uma habitação, são ricos. Que Partido Socialista é este que esqueceu a moderação, que esqueceu as suas raízes e que de repente parece abraçar as teses de Proudhon? As teses de Proudhon, como todos sabem, nos ensina que toda a propriedade é um roubo. Mas desde quando é que ser proprietário é ser mau?
Desde quando é que temos que cortar as pernas a quem quer ser proprietário em Lisboa? Isto é cortar as pernas aos jovens. Isto é subsidiar a dependência. Mas, meus caros, o problema do vosso preconceito contra a propriedade é também um problema de preconceito contra a mobilidade social. No fundo, não há atitude pior e mais herdeira do salazarismo do que é deixem-se estar como estão. Pobrezinhos, mas honrados. É a postura de quem se recusa a ajudar os outros a subir na vida. Dar uma oportunidade. É um país inteiro contra um elevador social. E depois admiram-se. que tenham feito durante 7 anos uma campanha soez contra o anterior primeiro-ministro, que se dizia que expulsava os jovens para fora do país. E agora, pasme-se, ainda há mais jovens a saírem do país do que no tempo da crise da Troika. Não deixa de ser um epitáfio do falhanço total das vossas políticas em matéria de progressão social. E depois admiram-se. E depois vamos-nos todos admirar. Todos maravilhámos ontem com os sucessos enormes da nossa seleção. Mas acreditem, os portugueses não são parvos e os portugueses não confundem o nosso sucesso na bola com o sucesso na vida real. E na vida real fomos ultrapassados pela Roménia e em breve seremos ultrapassados pela Bulgária. Mas há também, sobre este orçamento, temos de falar de 3 responsabilidades importantes do Governo. É que este orçamento, Sr. Presidente, só é eficaz se algumas, na sua totalidade, na sua plenitude, se condições materiais objetivas que não dependem do Presidente da Câmara, que não dependem da Câmara, que não dependem da Assembleia, forem materializadas. E vou falar apenas de 3 dessas questões. Vou falar da segurança. Sr. Presidente, em 2014, era o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, e celebrou com o Governo um acordo para a reorganização do plano de reorganização do dispositivo operacional da PSP. Até agora, Lisboa cumpriu o seu compromisso, vertido na deliberação 244 CM 2014. Até agora, o que é que tivemos desse plano? 8 anos passados, menos esquadras, fecharam esquadras e as esquadras novas prometidas, bola, 0. Jogámos ontem na seleção. E, portanto, Sr. Presidente, se o Ministério da Administração Interna não está na vontade de cumprir este plano que foi acordado com a cidade de Lisboa, se o Governo liderado por Primeiro-Ministro, António Costa, entende não cumprir aquilo que combinou e que acordou em letra de protocolo com a cidade de Lisboa, que na altura era governada por ele mesmo, Presidente de Câmara, então a Câmara Municipal de Lisboa tem que ter uma atitude e revogar imediatamente esta deliberação de Câmara. Não podemos ter 8 anos passados uma deliberação escondida na gaveta e que esconda aos lisboetas a verdade. É que fecham esquadras, como a de Carnide, fecham esquadras e as esquadras novas que foram acordadas para substituir as novas não foram. Os novos reforços para o dispositivo policial também não foram cumpridos. A Polícia Municipal de Lisboa, ainda o Sr. Presidente de Câmara disse há pouco tempo, precisa de novos efetivos. Coloca em causa a própria subsistência de uma organização policial. Quero recordar aqui, a Polícia Municipal de Lisboa tem mais de 100 anos. É a força policial mais antiga do país. E, portanto, Sr. Presidente, tem todo o apoio do PSD para, durante este ano, junto do Governo, exigir aquilo que o Governo tem a obrigação de cumprir e que foi acordado pelo atual Primeiro-Ministro quando era anterior Presidente de Câmara. Mas também não vamos aqui escamotear outra questão. A saúde. Lisboa não pode tolerar que os hospitais na sua cidade funcionem como estão a funcionar. Isto é matéria de pacto de regime. E eu convido e desafio os senhores deputados do PS, os senhores vereadores do PS, a fazerem corpo com o Presidente de Câmara, porque é vossa obrigação de lisboetas, para terminarmos o caos que existe no Hospital de Santa Maria. Não podemos permitir aquilo que está a acontecer. São as nossas vidas que estão em causa, são as vidas dos lisboetas que estão em causa, e isto não é alarmismo, não é histeria, não é demagogia, porque isto é real e as pessoas estão a sofrer. Quem quer salvar o Serviço Nacional de Saúde
Não pode continuar como está a fazer, uma autêntica fraude política, que é consubstanciada no crescimento desmesurado de iniciativa privada, precisamente porque o Partido Socialista não dá opções aos portugueses. E precisamente porque o Partido Socialista presidiu a este facto extraordinário. Mais de 4,5 milhões de portugueses têm seguro de saúde porque o Serviço Nacional de Saúde não lhes dá resposta. Nós sabemos bem que vai ser muito difícil, mas temos de exigir durante este ano respostas concretas. O Partido Socialista está há 7 anos no governo e em 7 anos já fez duas primeiras pedras para o novo Hospital Central Oriental de Lisboa. 2 primeiras pedras. Nós não queremos uma terceira pedra, queremos que o hospital seja construído. Tiveram 14 anos para fazer os 14 centros de saúde prometidos. E agora que temos alguns que estão a ser feitos, alguns que estão a ser acabados, não estão ainda em funcionamento. É necessário pôr cobre a isto e não é a Câmara Municipal de Lisboa que tem responsabilidades nisto. E por fim, para terminar, temos a ver com a questão da linha vermelha. Senhor Presidente, não está aqui neste momento, Senhor Vice-Presidente, Senhor Vereador da Mobilidade, Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Em Lisboa, quem tem de mandar é a Câmara Municipal de Lisboa, não é o Metropolitano de Lisboa. E isto é uma posição formal do Partido Social Democrata. Nós não permitimos este traçado que está a ser imposto contra as pessoas, contra os interesses da cidade, como é previsto na linha vermelha. Não conseguimos chegar a tempo ao poder político, não conseguimos chegar a tempo para impedir o enorme erro que foi a construção da linha circular em detrimento da linha metropolitana que os lisboetas precisavam. Não conseguimos deter a tempo o incentivo à especulação imobiliária, o incentivo à promoção turística e o incentivo à concentração de investimento nas zonas mais afluentes da cidade. Não conseguimos chegar a tempo para terminar com os efeitos mais perniciosos de 14 anos de salgadismo. Mas em relação a esta linha, em relação a este traçado, ainda estamos a tempo. Por isso, Sr. Presidente, mobilize os recursos da Câmara que forem necessários, porque nós temos de parar esta loucura. Não pode ser, nós não vamos permitir e não podemos permitir que o traçado da linha vermelha seja feito por técnicos anónimos, com base em estudos que não conhecemos, que, de facto, destroem património que demoraram muitos séculos a construir em Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.